boa noite para quem está vendo a gravação. Quem não me conhece, eu sou Bianca Solero. A minha primeira formação é em artes visuais. Vou contar rapidinho. Quem já me conhece já cansou de escutar essa história, mas é importante porque tem mais gente aqui que não me conhece do que gente que me conhece. É, Cresci uma criança muito encantada com as coisas, assim, bem vibe poliana, o que lá na adolescência não me fez muito bem, mas isso fica papo para outro momento. Mas eu sempre tive um encantamento pela vida. E muito curiosamente, eu fui uma criança que gostava muito de ser criança. No meu aniversário de 11 anos, eu fiquei muito triste quando me disseram que eu me tornaria uma pré-adolescente. Porque algo em mim já dizia assim que as crianças têm uma beleza única que fica só na infância, que é de ver a vida por uma ótica muito colorida e que para mim tem muito a ver com vitalidade. E eu acho que eu sempre encontrei nas artes esse caminho de manter a gente com essa vitalidade. E aí eu tinha que eu queria fazer belas artes. Eu achava que não ia rolar, mas eu fui muito privilegiada de ter um pai e uma mãe que nunca falaram assim, menina, não mexe com isso não, sabe? Pelo contrário, eles foram grandes incentivadores meus. E fui eu entrar na Faculdade de Belas Artes e lá no meio do caminho eu encontrei uma criança. Eu dava aula de artes para essa criança, ela tinha um desenvolvimento atípico e a relação dela com as artes era uma coisa que me chamava muita atenção. E aí, curiosa que eu estava, quis fazer psicologia e depois quis fazer arte-terapia para entender qual era essa relação, né, do ser com o fazer arte. Pois muito bem, foi assim que eu fui fazer psicologia, depois fiz uma pós em arte-terapia. Hoje eu trabalho com psicoarte-terapia, que é quando a gente une o saber da psicologia com a arte-terapia. E comecei a minha carreira no RH de uma grande empresa, porque me casei, fui para o Maranhão, e aí lá o trabalho mais fácil de começar era esse, mas desde 2011 já atendia na clínica em dias de sábado. Bom, fiquei 4 anos no universo corporativo, e o que me fez sair do universo corporativo foi muito esse lugar de como as pessoas mudam, né? Como o universo corporativo drena a energia das pessoas, as faz ficar muito mais competitivas, muito mais estressadas, nervosas. Eu não gostava daquilo, e aí eu saí para estudar a criatividade e a relação da criatividade com manter a nossa vitalidade. Então, eu fiz todo esse percurso, e hoje. Além dos grupos que eu facilito, muito por essa perspectiva da psicoarte-terapia, de como a gente pode viver e trabalhar com brilhos nos olhos, eu me tornei uma educadora corporativa e tenho levado para muitas empresas, Brasil afora, a tríade do fator humano, que é sobre cuidado, limites e autonomia, e como a gente pode, através de uma metodologia de aprendizagem criativa também nesses lugares, nas empresas, resgatar o nosso brilho nos olhos e continuar trabalhando, ou pelo menos continuar performando sem se exaurir, sem colapsar. Não sei se vocês já sabem, aí em 2024 a gente vivenciou o maior índice de afastamentos do trabalho por saúde mental. Então, tem um trabalho importante para a gente fazer. Eu faço esse trabalho nas empresas e com as pessoas individualmente. Um deles é o Terra, que vocês estão nesse grupo. E que vocês também tinham essa perspectiva, né? A gente só não tem ainda o número de 2025 de afastamentos no trabalho por conta de saúde mental, de janeiro, né? Então não deu para compilar isso, mas tudo indica que vai ser ainda maior. Isso pra você ter ideia, a gente está falando de 10 vezes maior do que foi em 21 vezes maior do que foi em 2014, 10 anos atrás, confundi esses números. Podemos começar aqui a nossa masterclass, esse título Viver, Trabalhar e Se Realizar, é porque eu acredito que o trabalho, ele é a nossa forma de se expressar no mundo. Todo trabalho é uma expressão criativa. E à medida que a gente coloca os nossos dons, os nossos talentos, a nossa produtividade a serviço de algo maior, a gente se realiza. E é possível a gente viver, trabalhar e se realizar sem colapsar, porque para mim não faria o menor sentido que a gente vivesse, trabalhasse, mas se drenando e se apagando cada vez mais.
Então, a gente vai falar hoje sobre a neurociência do bem-estar. Eu esqueci de falar isso na minha apresentação. Eu acabei de me pós-graduar, de me especializar em neurociência aplicada à produtividade e à performance humana pela PUC Campinas. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é o suprassumo do que está fresco aqui ainda na minha mente, para que a gente entenda a importância disso quando a gente fala de bem-estar, de saúde mental, não é balela. A gente vai passar também pelo caminho de autorrealização, pela regulação emocional, por ativos específicos da ciclicidade. Não sei que tanto que esse assunto para vocês é novo por aí. E isso também faz parte de um estudo meu que eu venho estudando desde 2019, com base aqui, ó, nesse livro aqui, especialmente. Então, vou trazer um pouquinho sobre isso para vocês. Então, vamos adentrar. É, Entrando aqui em neurociência do bem-estar, agora sim eu vou mudar o nosso layout para ficar mais fácil para vocês. Então, gente, de cérebro, eu queria contar para vocês uma coisa muito interessante que a gente sabe, mas não existe validação neurocientífica. Eu não sabia da validação neurocientífica disso, e quando eu descobri foi muito interessante, fez diferença para mim. O estresse, ele parte de um estímulo que é percebido. E é muito interessante quando a gente pensa que, que estímulo pode ser esse? Pode ser um perigo, pode ser uma ameaça, a gente vai falar disso aqui agora, um problema a ser resolvido. E a gente recebe esse estímulo através da nossa visão, do nosso olfato. A gente pode sentir um cheiro estranho, a gente pode ouvir alguma coisa que a gente não gostou, a gente pode ver uma cena que nos coloca com medo, que nos avisa, né, que a gente tem ali alguma ameaça. A gente recebe através desses sentidos. E esses sentidos, eles são comunicados e eles são processados. E o que eu quero chamar a atenção aqui, que eu achei muito interessante, é que o estresse tem o tamanho da forma como você o percebe. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu percebo, não diz para mim que é um problema a ser resolvido, que é uma ameaça, que é algo que exige uma reação minha em relação àquilo. Eu não me estresso. O meu corpo não vai entrar em estado de estresse, que é o que habilita a resolução de qualquer problema. Então, é muito interessante a gente perceber que quando a gente fala de estresse, a gente também está falando de repertório vivido, né? Então, quando às vezes, e eu que vim ali do estudo da infância, né? Quando eu trabalhava com aquela criança, eu estudei muito a infância, depois eu atendi muitas crianças quando eu saí do universo corporativo. Eu tenho um TEDx e um livro publicados sobre a infância, sobre a relação da criatividade com o desenvolvimento humano. É, a gente percebe que as crianças que tiveram um repertório de levar muito susto, de muitas disfunções de ambiente, de família, elas são pessoas que vão ser mais reativas a qualquer tipo de experiência, né, na vida adulta. E, portanto, sim, elas vão ser mais estressadas por causa disso, porque tudo aquilo que elas percebem é lido pelo cérebro delas como: opa, esse é um problema a ser resolvido, opa, essa é uma ameaça. E aí, o que acontece, gente, quando o meu corpo lê um sinal de ameaça? Antes de falar o que que acontece, só dizer que, principalmente na vida adulta, o que é para a gente uma ameaça? Pode ser uma ameaça de sobrevivência, mas pode também estar ameaçando um status, né? Alguma coisa aconteceu que vai me fazer eu sair desse lugar que eu conquistei com tanto suor, ou que vai me fazer eu ser excluída desse grupo que eu admiro, que eu gostaria de estar presente. Então, aquilo é um problema para mim, é uma ameaça. Ou vai ameaçar o quanto eu estou sendo capaz de resolver uma coisa, de controlar alguma coisa. Então, todas essas ameaças, quando eu percebo que aquilo é uma ameaça, o que que acontece? Eu rapidamente ativa a minha amígdala, que é como se fosse o nosso detector de perigo, que é esse que está aí desenhadinho para vocês aí na tela. Depois que a amígdala é detectada, ela ativa quem? O hipotálamo. Ela manda um recado para o hipotálamo. E aí o hipotálamo vai liberar um hormônio que é como se fosse um aviso. Ele vai dizer assim: atenção, corpo, temos um problema para ser resolvido,
temos uma ameaça. Vamos precisar ligar o modo resposta a essa ameaça. E aí a gente vai aumentar a adrenalina, a gente vai aumentar a nossa capacidade de prestar atenção naquele problema, focar só no problema, para eu conseguir resgatar todas as minhas faculdades necessárias para resolver aquele problema. E quando eu estou fazendo tudo isso, aí o hipotálamo avisou, ele vai mandar esse CRH que vai para a hipófise, que vai, então, ela recebe o aviso, ela vai agora executar o alerta. Pessoal, avisamos, agora cérebro, você vai fazer isso, coração, você vai fazer isso, estômago, você vai fazer isso, manda aviso para todo mundo executar o alerta, que é a liberação desse ACTH, e aí tudo isso desce lá para perto dos nossos rins, para as glândulas adrenais, que vai liberar o famoso cortisol, que eu tenho quase certeza que todos vocês já escutaram, que é o que vai fazer a gente de fato correr, ou a gente resolver rápido, ou a gente fugir, né? A luta e a fuga são as duas principais respostas primárias a qualquer problema, a qualquer ameaça e, portanto, a qualquer estresse. E aí, gente, por quê? Porque o corpo não faz tudo isso, eu posso morrer, né? Uma ameaça pode ser de sobrevivência, eu posso perder algo que é muito importante para mim. Então, é maravilhoso que a nossa máquina cerebral organize o nosso corpo para que ele possa responder aquilo que é um estresse. Só que o que acontece nesse momento? A nossa frequência cardíaca vai subir, a nossa respiração vai ficar curta, o sangue vai todo os músculos, ou para a gente lutar ou para a gente fugir. A digestão vai necessariamente desacelerar, porque eu preciso mandar energia para os meus músculos fazerem o trabalho. O sistema imunológico é freado porque ele também gasta energia. O nosso sono vai perder profundidade, porque eu não tenho mais sensação de segurança, né? Então eu não vou poder dormir tranquilamente. Eu preciso ficar alerta, porque aquela ameaça pode acontecer a qualquer momento. E o nosso córtex cerebral, que é aqui na frente, o córtex pré-frontal, perdão, ele vai, portanto, reduzir a atividade. Essa parte do cérebro é a que a gente precisa para tomar clareza, para raciocinar sobre as coisas, para perceber, inclusive, se aquele problema realmente precisa da nossa atenção ou não. Só que se eu apenas fico no modo responsivo ao estresse, eu estou o tempo inteiro agindo de forma responsiva ao estresse, e se eu estou submetida a vários episódios de estresse, ou seja, a vários episódios que eu interpreto como estresse, o que acontece? Eu perco a minha capacidade de raciocinar real, porque toda aquela energia que estava ali foi para os outros lugares. E aí, gente, a gente fica neurobiologicamente limitada. É por isso que a gente fica com menos paciência, é por isso que a gente fica mais irritada, é por isso que a memória, a qualidade da nossa memória baixa, é por isso que a gente começa a tomar decisões sem saber se elas fazem mesmo sentido para a gente ou não. É por isso que às vezes a gente faz uma coisa e depois a gente nem lembra mais o que a gente fez. Por isso que a gente vive, às vezes, um dia inteiro tendo realizado tantas coisas e chega de noite e a gente nem lembra direito o que foi que aconteceu. Só quem perguntar para você assim, "E o que você resolveu hoje?" A gente às vezes fica assim, não sei, eu sei que eu fiz tanta coisa, mas tanta coisa, que se não tem limbo para dizer foi entregue, talvez aquilo não foi entregue, né? E aí, gente, é muito importante que essa limitação, ela vai então manter aquela amígdala, que é aquele nosso aviso de alerta, ele ser ativado. O cortisol, que é o hormônio do estresse, o tempo inteiro elevado. O nosso pré-frontal, que é o que a gente precisa para tomar decisões com clareza, com sentido para a nossa vida, pô, ativado, ou seja, pouco utilizado, não na sua condição de melhor performance. E olha como a gente prejudica não só
Biologicamente, o nosso corpo, quando a gente fica sob estado de estresse prolongado, quando a gente eh, responde dia após dia a muito estresse, a gente fica também, todo o nosso caminho de realização, tudo que a gente veio fazer no mundo, ele fica prejudicado, porque se eu estou parando para gastar o meu pré-frontal, para avaliar, para tomar decisões, para entender os caminhos melhores que vão mais dinheiro, que vão fazer com que eu fique mais tempo com as pessoas que eu amo, que vão ser decisões mais saudáveis e mais assertivas. Então, eu quero que vocês pensem aqui que quando eu estou falando da nossa necessidade de se regular emocionalmente, biologicamente, não é sobre viver uma vida zen, é justamente para que a gente consiga fazer jus a todos os dons, habilidades, talentos que a gente nasceu com eles, para que a gente consiga colocá-los a serviço de algo que vai fazer sentido para mais pessoas, mas que também vai fazer mais sentido para a nossa vida, para a nossa saúde, pessoas que estão à nossa volta. Se perguntando, Bianca, mas eu não, minha rotina ela é incessante, eu estou o tempo inteiro cheia de coisa para fazer, é estresse após estresse. E aí eu vou te dizer, claro que algumas realidades são bem piores que as outras. É claro que a gente tem algumas realidades que são privilegiadas do ponto de vista de talvez não serem tão submetidas a alguns estresses tão drenantes, né? Mas a verdade é que o que vai fazer a diferença é como você inteligentemente pode utilizar recursos para se regular emocionalmente. Porque se você consegue se regular emocionalmente, você consegue reorganizar, a gente vai olhar isso daqui a pouco, o nosso, o nosso corpo, a ponto de o pré-frontal voltar a funcionar e a gente conseguir, inclusive, morar se a gente não pode sair daquele excesso de sucessão de estresse, daquele padrão, se a gente não pode tomar outras decisões e outros caminhos. Se a gente não cuida dessa regulação, a gente fica presa nesse ciclo o tempo inteiro. E aí é muito interessante falar aqui também que psicoterapia, qualquer que seja a terapia, ela necessariamente te ajuda a se regular neuroemocionalmente. Ela te ajuda a se reorganizar quando você é capaz de falar sobre a sua vida, de interpretar, de escutar, de conversar com a sua terapeuta. Ela te traz alguns pontos de visão e você analisa, você vai o quê? Organizando aqui, ó, no raciocínio, no mental. Aí o que acontece muitas vezes? Chega a próxima situação, você já sabia tudo que você tinha que fazer e você faz tudo ao contrário. Por quê? Porque você não tinha condições neurobiológicas para poder atuar de uma forma diferente, porque você estava com seu estado de alerta superativado. Então, o espaço da regulação emocional, ele tem que ser um espaço paralelo, inclusive, à psicoterapia. Porque muitas vezes, se eu não tiver energia psíquica e disponibilidade emocional para olhar as minhas questões, eu sequer vou estar bem aproveitando dos meus momentos, das minhas sessões de terapia. Cara, agora, a regulação emocional. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem até aqui, se tem alguma dúvida, se eu posso aprofundar um pouquinho nessa parte da regulação emocional. Deixa eu ver, temos uma conversa aqui, ainda não. Posso seguir? Vamos lá, então. Aí, gente, vocês viram que eu fico empolgada, né? Eu vou falando, eu vou subindo meu tom de voz aqui, ó. O que que a gente pode falar sobre a regulação emocional? Psicoarte terapeuta, eu não tô falando aqui de Bob Goods, eu não estou falando aqui de artesanato, eu não estou falando aqui de qualquer tipo de atividade manual. Muito embora as atividades manuais vão sim, muitas vezes, baixar o nosso nível de ativação mental, né, de hiperativação mental. Por quê? Porque elas vão atuar em voltar com o seu pré-frontal para
atenção, para ação, para execução. Eu vou recortar, eu vou colar, eu vou fazer. Quando eu oriento o meu cérebro para um novo problema, porque agora é um problema de que cor que eu vou resolver isso, né? Estou falando ali de artesanato e Bobbie Goods. Ah, aqui eu quero botar essa cor. Estou ali, ao me focar nisso, diminuindo a dominância da amígdala e, portanto, estou começando ali a diminuir o meu estado mental. Mas aí a gente vai falar sobre que não é só isso. Deixa eu só ver que tem aqui, alguém me perguntou alguma coisa. Ô, Simone, pode fazer perguntas sobre a aula agora, e aí, a partir da sua pergunta, eu te conto se eu vou explicar ela aqui no meio do caminho ou se eu vou explicar depois. Fica à vontade para escrever por texto, fazer a pergunta por texto, e aí, se no final a gente tiver espaço ainda, a gente pode bater um papo, eu posso escutar vocês, tá bom? Gente, então, essas atividades manuais, elas vão. Ah, peraí. Fazer com que o nosso cérebro saia do modo ameaça e entre no modo experiência. Então, elas vão acelerar a respiração, elas vão estabilizar o nosso coração. E aí eu quero que vocês olhem aqui que todas essas atividades manuais, e aí não estou falando aqui, gente, por exemplo, as atividades físicas, elas vão ativar outra compensação. As atividades manuais, elas ajudam nessa regulação do nosso sistema nervoso e elas vão ativar justamente o parasimpático. E eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês verem que beleza que é o nosso corpo, como o nosso corpo funciona, quando a gente está com o parasimpático mais ativado do que com o simpático. Olha só, o nosso fígado funciona melhor, a gente é capaz de respirar melhor, o nosso batimento cardíaco fica mais lento, né? O nosso sistema digestivo funciona melhor. Quantas pessoas têm problemas gástricos? E aí o povo fala, ah, é nervoso. É nervoso por quê? Porque se você está o tempo inteiro vivendo em modo de ameaça, o seu sistema digestivo, olha lá, quando ele está no simpático, diminui a atividade, ele não funciona como ele deveria funcionar. E olha que bonito, o nosso útero, ele encontra um estado de relaxamento. Então, muitas vezes, a prática constante das atividades que regulam o nosso sistema nervoso pode diminuir cólica, pode fazer a gente sentir menos dores de todas as possibilidades, tá? Então, gente, é muito legal a gente perceber que quando eu estou executando algo que não é só uma meditação, que sim, diminuindo a minha hiperativação mental, mas não me coloca no gesto, não me coloca no concreto, eu estou deixando ainda uma lacuna em aberto que pode potencializar essa regulação. Então, eu gosto muito de sugerir que vocês coloquem no dia a dia de vocês atividades manuais. Vocês não estiverem sendo acompanhadas por uma psicoarte terapeuta, eu posso falar com vocês que o Bobbie Goods, o artesanato, qualquer atividade manual já vai te ajudar. A diferença de um processo psicoarte terapêutico é que a gente vai primeiro, não é nada figurativo, então a gente não vai falar assim, hoje a gente vai pintar esse negócio aqui. Depois a gente vai falar, hoje a gente vai construir, a gente vai aprender como se faz uma vela. Não, a gente entra num lugar meditativo, onde desenho, lápis, cores, papéis, eles são uma expressão do que você está vivenciando. Então, não existe um objetivo estético e nem funcional daquele fazer. Aí vocês já devem imaginar o quanto que isso aumenta ainda mais a ativação do parasimpático. Por quê? Porque quando eu estou ali numa atividade que é artesanal, eu tenho um objetivo, então eu fico preocupada se está bonito, se está feio, se está atendendo o meu objetivo ou não. Fico um pouco no simpático, né? Quando a gente entra num processo psicoarte terapêutico,
a gente encontra um outro lugar de fazer manual que não é estético. Eu vou fazer uma pausa aqui só para ler os comentários. Exato, a Patrícia está falando sobre alguma coisa prazerosa. Quanto mais prazer a gente tem, mais fácil vai ficar a gente diminuir o nosso julgamento, porque a gente está conectada com o processo, com o que gostoso que é fazer aquilo. Isso é muito feio. Porque se eu quiser pintar um quadro para dar de presente para minha filha no aniversário dela, eu vou ficar preocupada. Estou pintando para o prazer, a qualidade da minha relação com aquilo é outra. É, Alguém me perguntou aqui, vai fazer atividade, não preciso retomar esse espaço na minha vida. A Elo, isso, Elo, é isso. Quando a gente consegue colocar dentro da nossa rotina super corrida um espaço onde a gente pode se dedicar para isso, a gente de fato começa a ter um novo hábito de regulação do nosso sistema. Então, a beleza que é, e eu vejo isso acontecendo, é que a gente começa a ficar, inclusive, menos reativa. E, eventualmente, a nossa capacidade de analisar se um problema é problema mesmo, ela fica mais clara, então eu ganho com isso menos oportunidades de me estressar. Porque a vida inteira assim. Vocês já perceberam que quando a gente está muito nervosa, a gente fica com mais medo. Sair de casa dá mais medo, vai viajar, fica com mais medo, a gente fica achando que alguma hora vai cair alguma coisa. Por quê? Porque é o nosso sistema de ameaça e de alerta. A gente fica sonhando o tempo inteiro que a gente está correndo, tem alguma coisa acontecendo, né? E quando a gente traz isso para uma rotina, a gente se acalma nesse sentido. Olha, tem uma pergunta aqui da Simone sobre toque. O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. E aí, quando existe um diagnóstico, esse é um tratamento que não pode ser feito apenas com psicoterapia. Precisa ter, muitas vezes, um apoio, psiquiátrico. Onde que isso daqui pode te ajudar? Quando ele regula o seu sistema nervoso, você melhora a sua capacidade de analisar os seus próprios comportamentos. Então, é como a sua consciência, ela chega para você e te fala, Simone, presta atenção, você precisa mesmo repetir isso? Você precisa mesmo fazer isso de novo? É como se a gente ativasse dentro da gente uma voz sábia, uma voz interior, que começa a nos lembrar de que talvez repetir aquilo não seja necessário. Então, é como se a gente recuperasse a nossa sensação de controle aos pouquinhos sobre a nossa vida. Não é um processo rápido, mas é um processo contínuo. Hoje eu publiquei um vídeo, não sei se vocês viram no Instagram, da história do menino e do pessegueiro, quando o pai fala para o menino, filho, ele fala que ele não quer plantar um pessegueiro porque vai demorar muito para o pessegueiro crescer, e o pai fala, plantando ou não, os 15 anos vão passar de qualquer jeito. Então, quando a gente está falando de sistema nervoso, a gente está falando de tempo passando, a gente está falando de hábitos que a gente se abre para recuperar na nossa vida, né? Para instaurar um modo que é mais inteligente. Eu gosto de falar essa palavra, porque eu acho, de fato, que quando a gente não presta atenção nisso, a gente toma decisões mais burras mesmo, né? Então é importante a gente colocar, burras nesse sentido de sem o raciocínio completo nosso. Então, é importante a gente prestar atenção nessas nossas, é, nessas nossas capacidades, nessas nossas faculdades e como a gente consegue extrair o melhor delas. Alguém está me perguntando aqui sobre ficar transmitido, se vai ficar gravado. Eu talvez deixe ela gravada por algumas horas, mas quem estiver no programa Terra vai ter ela gravada por mais tempo, inclusive vai ter acesso ao PDF. Eu quero contar agora para vocês a experiência da Ale. Rapidinho, ela vai falar para vocês. A Ale esteve com a gente no Terra, que é esse meu programa anual. E eu quero que vocês escutem como é legal que ela vai falar sobre a experiência dela, sobre as práticas psicocriativas. Em cada encontro que eu estive, eu procurei mergulhar. É muito mais do que um trabalho manual, né? É realmente a partir das propostas, mergulhar nessas propostas me trouxe insights, me trouxe clareza sobre questões que eu estou vivendo, né? Porque no final
muitas das respostas a gente consegue encontrar dentro da gente. E eu acho que esse programa ele ajuda justamente nisso, né? Nesses insights que a gente consegue acessar a partir da condução, da meditação da Bianca, das trocas, né? De ouvir o grupo. Então, estarmos em. A Elo me falou que está sem o som. Vocês estão sem o som para vocês também? Deixa eu colocar aqui. Engraçado, aqui tá saindo som. Tá com Pra mais... som, sim. Tá com Tá som, com sim? som. Tá. Então, perdão, vamos voltar aqui então. Vou voltar um pouquinho a fala dela. Obrigada, Né, Sandra. de ouvir o grupo. Então, estarmos em grupo é extremamente poderoso também. Tudo isso foi maravilhoso, muito rico para mim, é extremamente poderoso. Né? Tanto os contos, a meditação e essa combinação com arte-terapia é extremamente poderoso. Nunca imaginei que 50 minutos poderiam ser tão poderosos como esses. Muito bem, a Alessandra, ela esteve com a gente durante todo o ano de 2025, e foi muito legal porque ela conta o quanto, até nos dias que ela faltava, quando ela voltava, ela sentia que que ela viveu ali naquele encontro era realmente o que ela estava precisando. Outra fala da Lara, que eu quis trazer para vocês entenderem um pouquinho a diferença entre você fazer uma manualidade fora do processo psicoarte terapêutico e dentro de um processo psicoarte terapêutico. Para mim, as atividades funcionam muito, porque eu sou uma pessoa que quando começo a meditar, minha cabeça viaja, né? Eu tô sempre com muita coisa na cabeça. E aí eu acho que a manualidade me faz centrar naquilo que ela propõe. Eu acho que a parte intuitiva da criação é uma coisa que tem me tocado bastante, que é você basicamente deixar a mão criar e fazendo. E aí quando você olha para a coisa, tem algum significado para você e te ajuda a enxergar coisas. A gente faz isso tanto para a parte artística como para a parte escrita. Eu acho que isso foi uma coisa que eu não sabia que eu tinha potencial de fazer e que o encontro do Terra me despertou. Que eu mais escuto das mulheres, eu não sabia que eu era criativa, eu achava que isso era só para quem tinha dom, para quem tinha talento. E é muito bonito a gente perceber que para é, construir a nossa vida, a gente precisa tomar decisões, a gente precisa dessa nossa criatividade. Então, quando a gente se abre para um processo psicoarte terapêutico, esses insights chegam, como a Ale falou, né? As respostas às vezes estão dentro da gente, e às vezes só no processo da gente falar, a gente fica no racional e não enxerga outras possibilidades, né, de caminhos. E aí, quando a gente vem para um processo de manualidade, onde a gente também é provocado a que, para onde que eu olho, o que que eu estou vendo, o que que eu estou sentindo, e a gente vai escrevendo sobre, a gente vai se reconhecendo a partir de uma perspectiva que lembra da gente, que lembra a gente de infinitas capacidades que a gente tem e que o dia a dia racional, a lógica da aceleração, muitas vezes nos tira. Então, gente, Para mim, as quero atividades passar aqui agora para que vocês entendam sobre os ativos específicos da ciclicidade feminina. É, quando a gente está falando, né, de regulação emocional, muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, nossa, mas tem um período do mês que eu fico insuportável, nem esse programa aí vai dar certo para mim. E eu vou dizer, gente, que parte que a gente não entendeu que, como mulheres, e daí agora eu vou falar assim, para quem nasceu mulher, né, portadora de útero, embora hoje não tenha mais útero, por qualquer motivo que seja, é, nós temos um sistema interno que oscila hormonalmente, que vai dizer para o nosso corpo funcionar de forma diferente dependendo do estado que ele é, quer funcionar naquele momento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito bonito a gente pensar que toda a natureza e principalmente todo o princípio gerador de vida funciona ciclicamente.
olhar aqui rapidinho, lembrar o que acontece com as nossas árvores, né? A árvore, a natureza, ela passa pelo verão, onde ela dá os frutos, depois vem o outono, onde caem as folhas. Aí vem o inverno, onde ela fica completamente inabilitada de produzir qualquer coisa que seja. Ela deixa as folhas caírem para economizar energia, ela não vai dar fruto de jeito nenhum, mas aí depois ela descansou o tanto que tinha que descansar no período do inverno e ela volta com flores, e toda essa ciclicidade volta a acontecer. E eu gosto muito de lembrar que, peraí, e esse ciclo aqui, gente, a árvore ela é muito inteligente. Existem árvores que vivem séculos e séculos produtivas. Por quê? Porque respeitam o que cada uma dessas fases pedem da gente. E eu gosto de fazer esse comparativo do ciclo das 4 estações com o ciclo nosso hormonal. No inverno, a gente gosta de ficar mais em casa, na primavera, as flores começam a aparecer. Não, vem a vontade de sair, de viver, passear, né? A gente está chegando agora no verão, todo mundo começa a malhar, porque vai para a praia, porque quer se mostrar, né? Essa é a energia do verão. E aí no outono existe uma despedida das folhas, por quê? Porque ela já sabe, que depois do outono vai vir o inverno, e se ela tá lá com todas as folhinhas dela é, inteiras, energia para manter essas folhinhas vivas, ela própria ficar viva, né? Então ela deixa as folhinhas cair, ela se despede para passar o inverno como ela precisa passar e depois voltar outras flores e outras folhas. Então, da mesma forma, olha que interessante. A gente pensa que no nosso período menstrual é o nosso inverno. Talvez seja um momento que a gente adoraria ficar mais em casa, não que a gente possa. A gente nem sempre a gente pode, mas talvez fosse o que a gente mais gostaria de fazer. Na fase da pré-ovulação, a gente começa a ali ficar mais esbelta, a gente começa a querer se aparecer, para então, na fase da ovulação, o nosso corpo, o que ele está fazendo? Ele está mandando uma semente para gerar uma vida, e ele vai precisar de uma fertilização. Então, eu vou precisar sair ao encontro. Por isso que na nossa fase fértil, a gente está animada, interessada, a gente sente mais libido, a gente se sente mais bonita, a gente se sente mais sexy. Não sei o quanto vocês já perceberam isso, mas é muito claro quando a gente começa a observar. E a menstrual, em vez de ser a despedida das folhas, eu gosto de falar que é a despedida da paciência, do ânimo, do bom humor, da tolerância. A gente começa a entrar num estado que diz assim: eu tô menos para o mundo, agora eu preciso ficar mais para mim. Por quê? Porque o meu corpo vai vivenciar luto real. Ele se preparou para fecundar uma semente, não rolou, seja por qualquer motivo que fosse. Então, eu vou ficar mais triste, eu vou ficar mais sensível, eu vou entrar num estado onde eu percebo o que eu preciso para mim, para que eu continue no meu próximo ciclo viva, possa tentar de novo. Acho muito sensacional que por pelo menos uns 25 anos da nossa vida, nesse o nosso corpo não desiste. Ele fica lá processando, tentando mais uma vez, tentando mais uma vez. E o que eu aprendi com as matriarcas, gente, nesse livro aqui, é que essa semente que o nosso corpo é, libera todo mês, não. Essas sementes representam projetos, essas sementes representam ideias, essas sementes representam habilidades que você está pronta para colocar no mundo, para fertilizar em parcerias, em trabalhos com as outras pessoas, né? Então, é muito interessante a gente perceber o quanto a gente silencia a nossa fertilidade, o quanto a gente silencia a nossa criatividade. Por quê? Tudo. E silencia, mais incômodo é. Então, ela vai dizer para a gente, ó, funcionar igual quem não tem essa oscilação, você não vai conseguir. Mas o que que acontece? Quem inaugurou o mercado de trabalho, quem saiu primeiro e, portanto, construiu todas as lógicas de produtividade e de prestação de serviço, foram pessoas que não estavam. Então, funcionar é diferente. E aí, quando a gente entra no mercado, a gente quer silenciar a nossa forma de funcionar. E a coisa mais linda desse livro aqui, eu gravei já a aula introdutória para quem entrar
ver é que a autora, Jane Sams, ela fala, quando a gente vai recuperar o princípio feminino, a gente não está falando de uma disputa, né, de um separativismo. A gente está falando justamente de uma complementariedade, de trazer um novo jeito de funcionar, que pode e deve ser misturado, não é para ser só de um jeito nem só de outro. Então, eu quero abrir aqui para vocês quanto de autopercepção, de autoestudo, de habilidades que a gente pode estar deixando para trás, que poderiam ser úteis para que a gente fosse ainda mais produtiva, para que a gente fizesse coisas com mais qualidade, para que a gente fizesse coisas mais lindas ainda, quando a gente escuta o que é que a gente pode aprender com o nosso ciclo. E por isso eu digo que um mapa. E aí eu trago aqui para vocês um pouco mapa. É, na fase menstrual, cada fase, a gente vai ter o que, que o nosso corpo pede para gente, e a gente pode atender ou não, mas a gente vai ter o que ele vai te entregar. E você pode escutar e receber o que ele vai te entregar ou não. Olha que beleza. No menstrual, ele vai te pedir um pouquinho mais de recolhimento. Por quê? Porque ele está te dando o poder da reflexão, do discernimento, do alcance de visão. Se você conseguir silenciar, na hora que seu corpo está te pedindo, você ganha uma capacidade de discernimento que em outros momentos você não tem. Está no pré-ovulatório, você já vai começar a querer se movimentar mais, você começa a ganhar energia, você fica curiosa, é como uma bebezinha, uma menina que acabou de nascer, essa é a nossa fase menina. Então a gente tá assim, ó, vamos preparar o corpo porque vai vir um negócio muito aí. Então a gente vai ganhar entusiasmo, é o momento onde a gente tem mais ideias, é quando a gente tem uma certa agilidade mental que fica tão ágil que às vezes a gente fica prolixa, a gente pensa tanta coisa que a gente não consegue nem organizar o que está pensando. Na fase da ovulação, seu corpo está liberando uma semente, ele vai te pedir o quê? Precisamos fertilizar. Vamos fertilizar como? Talvez com uma nova parceria, talvez com um novo contrato assinado, talvez com um bom encontro, com trocas sociais. Então, seu corpo vai te pedir isso, vai ser a hora que você está querendo sair. E vai te entregar magnetismo, porque o seu corpo inteiro quer atrair alguma coisa. Então, quando a gente vai pensar em sonhar, em visionar o que a gente está querendo atrair, esse é o melhor momento. Ele vai te entregar uma capacidade melhor de se conectar e, portanto, de fazer parcerias que sejam mais sólidas. Menstrual, a gente começa ali a se despedir de alguma coisa que não deu certo, então ele vai pedir o quê? Vamos começar a ficar mais quietinha, vamos nos acolher, é diferente de recolher, então é a hora que eu estou mais sensível, eu preciso colocar limites mais firmes, por isso que eu fico sem paciência, porque o seu corpo está te pedindo, pelo amor de Deus, para você aprender a colocar aqueles limites que você não consegue quando você está nas outras fases, então a gente fica mais estúpida eventualmente, porque a gente não treinou como é que coloca, e nessa fase eles vêm com tudo. Mas também eles vão te entregar, o seu corpo vai te entregar mais assertividade, mais decisão, mais capacidade de concluir e de fechar ciclos nesse momento. Deixa eu escutar aqui agora um pouquinho de vocês, antes de passar para o próximo. Cadê? O livro, Simone, é esse daqui, The 13 Original Clan Mothers, não tem ainda traduzido para o português, mas eu fiz o trabalho de traduzi-lo todinho e é um material que eu entrego para quem está no Terra, porque ele vem com os 13 contos que a gente utiliza ao longo da nossa trilha. No caso da menopausa, climatério, onde não temos mais esses ciclos, a gente não tem mais a marcação, ou seja, o sangue, mas a gente continua ciclando. E aí a gente vai observar esses ciclos, pode ser com as fases da Lua, porque a gente se esquece, né, gente? Que a Lua tem um magnetismo que mexe as marés. Então, são vídeos muito legais, assim, de quando a Lua tá para cá, a maré fica alta aqui. Quando a Lua está aqui na Terra, é esse polo aqui da Terra que atrai mais água. Nosso corpo é 90% água. Então, a gente vai oscilar os nossos humores também à medida com as fases da Lua. Mas também pode ser outras padronagens.
Terra, a gente tem a mandala da produtividade cíclica, que é uma ferramenta que não está aqui agora. Deixa eu pegar para nós aqui, peraí, um segundo. Achei aqui, ó. Que é uma ferramenta que a gente utiliza para homens, tá, gente? Tem gente que pensa, o termo é só para mulher. Não, não é não, mas só chega no mulher. Quer chegar, os homens sejam muito unidos. A gente não vai falar de menstruação, mas existem outras formas de ciclar, né, ao longo do dia. E essa mandala aqui, a gente vai acompanhar toda semana juntos, mas é algo que eu entrego para as pessoas fazerem em casa, é, onde a gente avalia. Cada camada dessa avalia uma faculdade nossa. O dia que eu estou com mais ânimo, com mais vontade de me conectar com os outros, com mais ideias férteis ou com a minha capacidade executiva mais em alta. E aí, à medida que a gente vai dia a dia colorindo aquilo ali, você pode fazer isso também, obviamente, na sua menopausa, ou você que não menstrua mais porque não tem o útero ou não tem algo do nosso sistema reprodutivo, por qualquer motivo que seja, vai conseguir ir se acompanhando e percebendo como que você cicla. E é muito legal quando a gente faz isso mês após mês. Eu trabalho com essa mandala desde 2019, então vamos lá, 7 anos, é sobre isso que eu estou falando com vocês. Então, a ideia aqui é que a gente possa se investigar nas diferentes fases do nosso ciclo para que a gente possa, gente, se planejar com mais antecedência, com mais inteligência, perdão. Assim, tá me falando que quando eu estiver menstruada, aí eu tenho que ficar lá quietinha no canto, e aí eu não vou poder fazer reunião, e eu não vou poder trabalhar, mas a vida não funciona assim. Não, a vida funciona assim. Te dizendo, por exemplo, uma coisa que eu faço aqui, que eu já consegui depois de 7 anos prestando atenção nisso. Talvez minha TPM não vou ter menos paciência com os meus filhos. Eu faço um combinado com o meu marido, que assim, quem vai. Quando eles eram pequenininhos, eu falava isso, ó, hoje quem vai dar banho nas crianças é você, né? Aqui a gente já tem um combinado de que sim, naquela fase eu vou estar pior. E no meu trabalho, eu consigo organizar qual é o momento que eu vou criar mais conteúdo, que eu vou gravar mais vídeos, qual é o momento que eu vou gravar menos, né? E no mínimo a gente se cobra menos. Então, tá, hoje eu vou ter que entregar um treinamento, hoje eu tô de TPM, hoje eu tô menstruada cheia de cólica em casa, mas eu já vou me cobrar de um jeito diferente, eu já vou prestar atenção para tomar um chá, eu já vou levar uma bolsa de água quente, eu já vou me organizar para incluir aquele meu sintoma dentro do que eu estou fazendo, e não fingir que ele não está acontecendo, né? Então, a gente também vai poder se precaver das instabilidades, diminuir a nossa autocobrança e, portanto, produzir com mais saúde. Bem, gente, aqui falei para vocês então dos nossos ciclos e de quando a gente consegue se acompanhar, a gente vai tendo mais consciência e mais clareza mental. Imagine então que a gente possa cuidar da nossa regulação emocional com as práticas psicocriativas, fazer o acompanhamento do ciclo, visiona o que pode ser um final de 2026 quando a gente cuida toda semana ou a maioria das semanas, o quanto mais a gente se dedicar e conseguir fazer, né? Porque a vida tira a gente muitas vezes do nosso ritmo, como que pode ser mais interessante, mais gostoso, mais leve, né? E também mais produtivo quando a gente inclui na nossa rotina cuidar disso. Eu quero falar para vocês agora do que é esse caminho de autorrealização. Autorrealização é um termo do psicólogo Carl Rogers que conta para a gente que tornar-se pessoa é ir se conhecendo, sabendo as suas habilidades, as suas competências e ir colocando elas a serviço do mundo, a serviço de algo que sai para além de você e que também volta para você, né? Então, aquela sensação de sucesso e de plenitude, gente, posso garantir para vocês, ainda que a gente viva numa sociedade cheia de pré-requisitos de que sucesso é ter isso, ter aquilo, é alcançar esse outro nível, do ponto de vista neuropsicológico, as pessoas se sentem com o sucesso, plenas e realizadas, quando elas percebem que o caminho delas está fazendo sentido para quem elas são, para quem elas querem ser e para quem elas querem contribuir, seja família, seja trabalho.
E aí, eu trago para vocês uma pirâmide com os níveis psiconeurológicos de um autor que se chama Robert Dilts. Só para contar para vocês o quanto às vezes a gente fica querendo, eu quero descobrir o meu propósito, o meu legado, eu tô vivendo eu não estou vivendo com sentido, eu quero viver com mais sentido, e a gente esquece que, do ponto de vista psicológico, a gente tem camadas que precisam ser supridas para que a gente alcance essa percepção da autorrealização. A primeira delas é a nossa ambiência. Tem aquela frase que eu detesto, que é você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Na verdade, a gente é muito mais do que isso, né? Porque nós temos o nosso processo de individuação. Mas fala um pouco sobre, dependendo de com quem você convive, do ambiente em que você está, você vai ter mais oportunidades de estresse, você vai aprender a reagir mais e talvez pior, né? Quando a gente altera a nossa ambiência ou quando a gente cuida de pertencer a ambientes mais saudáveis, a gente vai informando para o nosso organismo que a gente pode viver mais daquela forma que é melhor, daquela forma que é mais leve. Então, é muito importante que a gente encontre espaços de convivência, físico ou online, onde a gente se sinta capaz de ser quem a gente é, onde seja bonito gostar do que a gente gosta, onde seja gostoso falar do que a gente quer falar, fazer o que a gente gosta de fazer, porque se a gente vive só naqueles ambientes que são extremamente julgadores, que são extremamente castradores, punitivos, competitivos, a gente não consegue passar para o segundo nível, que é o nível onde a gente faz aquilo que está mais de acordo com a gente. A nossa ambiência movimenta a gente tanto para o comportamento quanto para a percepção das nossas capacidades. Então, eu vou agir de forma a me fazer perceber mais capaz, mais hábil, mais inteligente, ou vou agir para me perceber sempre mais incapaz, sempre mais os sonhos meus nunca vão se realizar, está sempre tudo muito impossível, porque eu estou vivendo as pessoas não acreditam nisso, nas coisas que eu acredito. Eu falo para elas que eu quero fazer uma coisa, elas falam, ai, Bianca, pelo amor de Deus, né? Olha como psiconeurologicamente forte para superar esses, esses estímulos. Por isso, eu, mulher madura, dona do meu próprio caminho de autorrealização, ainda que, por exemplo, eu tenha uma família extremamente tóxica, que eu não vou dar conta de sair, posso cuidar de pertencer a grupos que vão me trazer para uma nova realidade, que vão ressoar coisas que serão mais saudáveis para mim. E aí eu vou começar a perceber que eu tenho habilidades, que eu tenho capacidades, que aquilo não é só imaginação minha. E aí eu vou organizar os meus princípios. Em vez de ter um princípio que vai me colocar para baixo, eu vou começar a desenvolver valores e crenças que me fazem prosperar como quem eu sou, como quem eu quero ser. Aí a gente chega numa autopercepção, talvez a gente consiga responder: eu sou. Eu percebo acompanhando pessoas no individual quanto cada vez que elas cuidam dessa ambiência, desse comportamento, dessa capacidade e tal, mesmo que elas ainda não tenham atingido aqueles níveis lá de status e de sucesso, elas dão conta de responder: quem é você? E aí elas vão dizer: eu sou essa pessoa que faz isso, que gosta disso, que gosta daquilo. Muitas vezes uma pessoa que está em estado prolongado de exaustão, sem cuidar disso, não consegue lembrar nem do que ela gosta de fazer no momento que está só ela. Quantas vezes eu já perguntei para pessoas: tá, mas então, se você hoje pudesse parar para fazer tudo que você gosta, o que você vai fazer? Não sei, não lembro mais do que eu gosto. Então a gente não consegue mais falar quem sou eu, o que estou fazendo da minha vida. Preciso cuidar de todos esses níveis para chegar nesse lugar e aí sim ser capaz de construir um legado, de construir algo que vai fazer sentido para mim e para o mundo e que vai ser a
o registro da minha passagem por esse mundo. Às vezes, muitas vezes, né, nós mulheres achamos que legado é só sobre ter filhos. Ah, meus filhos são meu legado. Às vezes não, né? Às vezes o seu trabalho é o seu legado, às vezes algo que você criou, que você inovou, às vezes falas suas, quem você tocou os corações, com quem você conversou é o seu legado. Mas para isso ser algo que você diga assim, é meu, você precisa ter cuidado desses níveis anteriores. E eu gosto muito de dizer que eu acredito que quando a gente parte dessa para melhor, sem entrar aqui em níveis religiosos, que alguém, lá, o criador, a criadora, vão dizer para a gente assim, com todo respeito a todas as religiões, e aí, Bianca, chama essa obra de arte que você fez da sua vida aí. Aí eu vou tirar um retrato e vou mostrar a minha vida como se ela fosse uma obra de arte. E o criador ou a criadora vão perguntar assim para mim: essa obra é sua mesmo? Foi você mesmo que viveu? Ou foi outra pessoa? É você que assina essa sua obra? Então, eu gosto de dizer que quando a gente passa por todos esses níveis, quando a gente cuida da nossa regulação emocional, dessa nossa autoobservação, de trazer mais clareza para alguns passos do nosso dia a dia, a gente consegue dizer que foi a gente que assinou a nossa própria vida. E não tem nada que denote mais a autorrealização do que poder falar, eu estou assinando a minha própria vida. Longe de ser uma coisa que tudo acontece do jeito que eu quero, eu estou sempre linda, eu estou eu não brigo com ninguém, eu não sou estressada. Quem me conhece na prática, e vocês que entrarem no Terra vão ter a oportunidade de viver um ano inteiro comigo, vão perceber que eu também tenho os meus ciclos, né? E que não é sobre viver na paz, é sobre viver humanamente, construindo o que for possível, com mais sentido e com mais significado. E aí, isso, da ambiência, a gente pode pensar num grupo é fundamental. Eu quero trazer aqui agora uma fala da Lara, que fala um pouquinho para a gente sobre como foi importante na vida dela, grupo em especial, o fato dela participar de uma ambiência que fez com que ela se sentisse mais capaz e mais importante para si mesma. Uma das coisas que eu mais acho assim impressionante que funciona muito para mim é ter esse tempo dedicado uma vez por semana de encontro com o grupo para poder fazer a meditação que a Bianca propõe e também fazer alguma atividade. O grupo me deu muita confiança, inclusive eu decidi pegar uma posição de confiança no meu trabalho. Então achei que isso foi bem positivo nesse sentido. E eu acho que o encontro com o grupo também me ajuda muito a processar o que eu tenho visto nas meditações. Então, por exemplo, às vezes a gente não acha palavra para o que sente ou para o que pensa, e aí o grupo ajuda a gente a formular aquilo durante as discussões. Então, acho essa parte também muito positiva. Claro que é muito bom semanalmente, né, ter aquele encontro que faz você repensar o que tem feito e elaborar novas coisas para a semana e para o mês. É isso. Espero que vocês participem também. Muito bem, gente. Então, olha, vou contar aqui para vocês sobre o que é o caminho da autorrealização, que a gente percorre, né? Que eu sugiro que a gente percorra ao longo do Terra, para que a gente olhe para a autorrealização, gente, como um caminho de maturação cíclica. Então, é importante você olhar que essa capacidade de se realizar, essa capacidade de criar significado e sentido na sua vida, não tem meta para você bater, sabe? É um caminho que você vai construindo. E aí, aqui eu vou te trazer o mapa que eu sigo no Terra, que você pode aplicar aí na sua vida também. Primeiro passo, ele é dividido em 4 estágios. Então, é o estágio da identidade, sobre a gente se reparar, ver como está a nossa autopercepção hoje. Aí a gente vai perceber algumas das nossas habilidades, o que que a gente está fazendo com isso e como a gente coloca isso em constante movimento. Ou seja, como a gente cresce com o legado que a gente está construindo com o nosso trabalho, para que ele não seja só uma entrega, mas que ele também nos nutra de volta. Nesse livro das 13 anciãs aqui, das 13 matriarcas, ele ele é uma mitologia. Mitologia seja verdade, mas ele retrata uma sabedoria que foi passada de geração a geração. E pode ser eu, como
estudiosa da psicodinâmica da criatividade, passei a usar esse livro desde 2022 como um estímulo ativo propulsor do nosso autodesenvolvimento. Então, ler e pensar, posso aprender com isso? Como que isso está se aplicando na minha vida? Então, isso vira um estímulo, isso vira um estímulo para eu criar sentido e significado na minha vida. Não é sobre uma verdade absoluta. E, essa mitologia, ela traz 13 contos. Cada mês a gente trabalha com um conto. No primeiro mês, em janeiro, a gente vai trabalhar com a guardiã das relações. A gente vai se auto-perceber no encontro com o outro. O que que eu posso aprender com o outro? O que que o outro diz sobre mim? Depois, a gente vai perceber em fevereiro a guardiã da sabedoria, que fala para a gente das particularidades. Cada um é cada um. Não que a verdade seja relativa, porque tem coisa que é certa e tem coisa que é errada. Mas às vezes a gente avalia o outro como errado porque a gente não está no ponto de perspectiva dele. A gente não conhece a particularidade dele. E o quanto que passar a perceber um pouco o outro pode ampliar a nossa percepção da gente mesmo. E o terceiro é a guardiã que pesa a verdade, que vai falar sobre o equilíbrio, que vai fazer a gente perceber que a gente sempre tem algo a aprender com um erro, com um equívoco nosso. E que muitas vezes a gente ficar só na autodefesa é justamente o que nos impede de evoluir, de crescer. Aí a gente entra no segundo trimestre de habilidades, onde a gente vai trabalhar o conto da visionária, que vai falar para a gente da nossa capacidade de visionar, de sonhar, de olhos fechados e de olhos abertos, de sair dessa realidade aqui e pensar no que pode ser além disso. Não para que eu fique no mundo aéreo, né, das infinitas possibilidades e não desse nada para o concreto. Não, mas para que eu possa sonhar e isso ser uma âncora a partir da qual eu vou caminhar no mundo concreto a serviço daquele meu sonho. Aí a quinta anciã, ela vai trazer para a gente a ouvinte, a capacidade que a gente tem de ouvir o silêncio. Aqui a gente pratica mais o nosso silêncio. O que que eu escuto de uma pessoa que, para além daquilo que ela está me falando, como que eu percebo no silêncio daquela pessoa, no silêncio daquela relação? Como que é o meu próprio silêncio? Se eu silenciar, eu vou escutar o quê? E aí a gente vai trabalhar essa habilidade de se escutar. E a terceira habilidade é a sexta matriarca, que vai falar para a gente como a gente economiza sofrimento quando a gente escuta as histórias dos outros. E o quanto a gente cresce quando a gente é capaz de contar, de bem contar a nossa história para os outros. Vocês já devem ter percebido quanto muitas vezes a gente conta para os outros uma história tira da gente mesmo, ou que às vezes alguém ouviu, alguém falou, falou que eu sou muito criativa, que eu sou muito organizada, que eu faço isso, que eu faço aquilo, e eu fico repetindo, eu fico contando essa história sobre mim, que eu, mulher, madura, adulta, parei para dizer, não é essa história que eu quero contar sobre mim, eu quero contar uma outra história. Então, é muito lindo a gente perceber essa nossa habilidade. Aí a gente vai para o sétimo conto, a sétima matriarca, que é um conjunto, o terceiro trimestre é um conjunto do legado. A guardiã do amor incondicional vai nos lembrar que o nosso fazer é por amor, mas ele também é para curar, ele também sana alguma questão do outro ou de mim. E principalmente precisa ser pelo amanhã. Não existe trabalho e fazer que não esteja atento a resguardar o amanhã. Se eu simplesmente faço sem pensar no amanhã, eu estou fazendo à toa. Isso não é legado, eu estou fazendo para uma coisa que vai ficar apenas no hoje, né? E, portanto, a gente chega no quarto estágio, no último trimestre do ano, onde a gente vai ter a décima matriarca, que é a tecelã, que vai nos lembrar que nós e o nosso trabalho,
a gente compõe a teia do universo, a gente participa da construção de novas realidades. A 11ª nos conta que nós devemos ser exemplos de novos caminhos a serem abertos, que o que a gente faz é exemplo, a gente ensina muito mais pelo exemplo do que pela explicação ou qualquer outro caminho. E que quanto mais a gente souber dar graças por aquilo que a gente vive e que a gente recebe, não por agradecer, ai, porque eu tenho que agradecer, não. Quando a gente consegue ver graça na vida. E depois que a gente vê graça nas nossas conquistas, nas nossas realizações, no nosso dia a dia, a gente fala obrigada por essa beleza. E quando a gente realmente pratica isso, a gente amplia, a gente abre o campo da abundância. Então, a 12ª matriarca nos ensina que agradecer está coladinho com a abundância. Aí a gente vê a 13ª lunação, a 13ª matriarca, para nos dizer que depois que a gente segue todo esse ciclo, algo certamente se transformou dentro de nós. E por ser transformado, a gente se abre para um novo ciclo de transformação. Então, a gente amadurece algo e se abre para uma próxima maturação, e assim é para todo o sempre, vivendo e vivendo em ciclos. É por isso que eu tenho muitas mulheres que estão no seu 3º ano do Terra comigo. Aqui, ou seja, que são pessoas que viram, né, o quanto cresceram em um ano e que se abrem para mais um ano. Ó, só para vocês verem aqui a imagem, né? Esse é o ciclo de cada mês que a gente vivencia, os 12 ciclos de aprendizado, até que chega a 13º, que fica no centro, que marca a nossa transformação e a nossa abertura para o próximo ciclo. Muito bem, gente. Quero contar para vocês, então, com tudo isso, tá? Passei aqui de novo, que essa masterclass foi um oferecimento do Terra. Se eu não me mostro, se eu não conto para vocês que eu tenho um trabalho belíssimo, outras pessoas não chegam e eu sei o quanto de mulheres e de pessoas podem se beneficiar desse trabalho que desde 2022 eu venho fazendo. No Terra, a gente vive uma regulação emocional semanal. A gente se encontra toda terça-feira, de 8 às 8h50, ao vivo, em tempo real. Eu acordo e sento na frente do computador. Não é um curso gravado para você fazer a hora que você quiser. É um compromisso que você vai ter com você, comigo, com um grupo, onde juntos a gente vai se dar as mãos para fazer essa regulação emocional toda semana acontecer. Ah, posso nesse horário. Sabe o que você vai fazer? Você vai agendar um horário para aí sim você assistir o replay. Mas saiba que lá no nosso grupo é em tempo real as nossas conversas. Tudo que você quiser trazer, a gente vai estar falando ali em tempo real. Então, dá para fazer também de forma assíncrona. A gente vai viver juntas pausas que realmente regulam e que vão te nutrir criativamente. A gente vai ter juntas a ciclicidade feminina aplicada. Com a ajuda, fica muito mais legal fazer isso daqui. A gente ter a disciplina de se observar como foi a minha última semana, como que eu estava, o que que eu vi, o que que eu senti, como está a próxima, quais são os meus desafios, como eu posso me preparar. Olha a qualidade de presença que você ganha na sua vida quando você se avalia semana a semana, sem esse julgamento e essa autocobrança constante. A gente vai ter as práticas psicocriativas, que não são o clichê do artesanato, que são práticas abstratas, fundamentadas em neurociência e em psicodinâmica da criatividade. E a força de um coletivo, como vocês viram a Larinha trazendo para a gente, a beleza que é a gente estar num grupo de mulheres que não é que pensam como a gente, né, gente? Porque nós temos sempre as diferenças, mas que no quesito viver mais leve, com mais saúde e deixar um legado com sentido e com significado é compatível, todo mundo quer isso. Então a gente compartilha dos desafios, a gente se dá força uma para as outras e é tudo isso acontecendo em tempo real. E um ano inteirinho de acompanhamento ao vivo comigo, pertinho de vocês. Por isso eu gosto de dizer que hoje eu tenho poucos horários,
na minha agenda de psicoterapia individual. Eu vou dizer para vocês quanto que eu cobro em uma sessão individual, só para vocês entenderem um pouquinho o valor do meu trabalho e do que está incluído quando eu falo que eu vou estar com vocês toda semana por 50 minutos. Se fosse no individual, sessão de psicoterapia custa R$ 350. Então, você imagina o que poderia ser o seu investimento fora de um grupo, num outro contexto. Dentro do Terra, olha, entregar para vocês, vão ser os 50 minutos por semana, então é mais ou menos aquele valor por semana, multiplicado por 48 semanas em 2026. Eu entrego para vocês contos desse livro traduzido, com outros textos traduzidos desse livro, um mapa da trilha, gente, com mais de 200 exercícios práticos. Eu peguei cada momento cada mês da nossa trilha e destrinchei em exercícios práticos para você refletir. Então, ou seja, mesmo se você não vier, você vai ter lá uma apostila com dicas e exercícios e reflexões muito práticas para você aplicar cada um daqueles estágios de autodesenvolvimento na sua vida em 2026. O acompanhamento próximo comigo dentro de um grupo exclusivo do WhatsApp, que é um grupo de trocas, porém ele é exclusivo. Outro grupo que é o Networking Visionário, onde a gente faz um grupo paralelo só para destacar sobre trabalho. Gente, eu estou com esse trabalho, eu tenho aquilo, eu estou fazendo isso. E aí a gente consegue formar uma rede de mulheres que pensam a forma de trabalhar parecida com a nossa. Tudo isso por 12 parcelas de R$ 82,43. Então, imagina que você vai ter um investimento todo mês para ter tudo isso comigo por R$ 82,43, que daria, se vocês quiserem pagar à vista, R$ 797. Ou seja, com 2 sessões de psicoterapia convencional, a gente investe num ano inteiro de regulação emocional, de práticas psicocriativas, com a minha presença em tempo real e com um grupo que nos fortalece, nos engrandece, nos faz sentir presentes, vivas, leves e produtivas. Eu quero dizer para vocês do fundo do meu coração que o Terra é sem sombra de dúvidas o melhor custo-benefício para vocês terem o meu acompanhamento próximo em tempo real e por um ano inteirinho. E, além de tudo, é um programa que eu amo. A Miriam sabe disso, as mulheres que já participaram percebem isso. Eu acordo toda terça-feira, é o primeiro compromisso do dia, e sempre depois eu deixo uma hora sem agendar outro compromisso para poder experienciar e deglutir o que eu vivencio com vocês. Apesar de eu trabalhar, eu estar a serviço, ele também é um trabalho que me regula muito emocionalmente. Então, eu sou apaixonada por ele. Eu queria muito que vocês, que quem está sentindo aí, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, mas queria muito que vocês chegassem, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Existe também garantia de 7 dias, então dá para você se inscrever hoje, participar do nosso primeiro encontro, que vai ser na próxima terça-feira, diz se você quer continuar com a gente no ano ou não. Então, seu horário dos encontros é sempre de 8 da manhã às 8h50 nas terças-feiras, tá bom? E como eu falei, se um dia você faltar ou não puder vir, a gente tem a meditação fica gravada, o acompanhamento da mandala da produtividade cíclica fica gravado, as práticas psicocriativas ficam gravadas para você fazer no seu melhor momento. O que não fica gravado é as trocas minha com o grupo, as nossas conversas, porque aí eu cuido desse nosso sigilo. Muito bem, para se inscrever é só acessar biancasolero.com.br/terra ou escanear esse QR Code que está aparecendo para você. Eu espero por você no Terra. Um beijo e até lá!